Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo bem simples mesmo. Eu vou usar um papel e uma caneta aqui para desenhar, para ficar mais fácil de entender. E eu não estou fazendo isso de zoação, não, de nada. É sério mesmo, para ficar mais fácil de entender. Você vai entender hoje, de uma vez por todas, qual que é a minha posição nisso tudo. De que lado que eu tô, onde é que eu tô, o que que eu sou isentão, eu sou de esquerda, sou comunista, sou de direita, o que que eu sou de fato? A gente define isso aqui de uma vez, ok? Para você não ficar na dúvida. Ontem eu recebi uma mensagem lá no Instagram, recebo várias, de um rapaz, ele escreveu: Diego Rox, você desistiu do governo? Ou seja, então eu tô respondendo para essas pessoas, eu tô respondendo para quem me segue de fato, quem segue o canal. Isso aqui não é satisfação para os outros, para canal dos outros, porque a opinião dos outros, do outro lado, não me interessa, ok? É uma satisfação para você que segue o canal, que sempre acompanha os vídeos aqui, é para você, para o público aqui nosso. Você que é cidadão, você que é eleitor, você que é brasileiro, é para você esse vídeo aqui. Então eu vou dar um corte aqui agora, porque eu vou jogar a câmera para o papel, para não perder muito tempo com o vídeo. Eu espero de fato que você consiga entender o que eu quero dizer. Olha só, então eu vou desenhar. Vamos supor que essa bola aqui, ó, é o Brasil. A gente, eu e você, né, nós cidadãos, a gente viveu refém de um bando de safado da esquerda durante muitos anos. E chegou um momento que a gente se revoltou. A gente se revoltou com isso. Em sua grande maioria se revoltou, abriu os olhos. E nisso, dentro da população aqui, ó, dentro do Brasil, população começaram a se levantar algumas pessoas na internet. Aí coloca eu, Nando Moura, coloca todos que você acompanha aí. Eu não tô falando da divisão, tô falando de todos mesmo. Um monte de pessoas aí na internet. Eu não quero ficar citando nomes para não dizer que eu tô dando indireta para não sei quem. Não, tô falando sobre mim e sobre o meu canal. Então só tô dando um exemplo. Se levantaram pessoas para defender o interesse, né, do povo, o interesse da população, o seu interesse. Porque, por exemplo, eu aqui, ó, cara, eu passei a vida inteira trabalhando para os outros, recebendo salário mínimo, andando de ônibus. Eu cresci em periferia, estudei em colégio público. Não nasci rico, cara. Não nasci rico. Meu pai é aposentado, minha mãe cabeleireira. Então a minha revolta veio disso, da realidade que a gente estava vivendo dentro do país, ok? Ao mesmo tempo que tem um país, tem aqui, ó, o desenho tá horrível, mas não liga não. Tá parecendo o World Trade Center mais isso aqui, né? Aí tem os políticos em Brasília lá. Tem os políticos em Brasília. A gente, durante todos esses anos, a gente não teve acesso a isso aqui, ó. Os caras tiraram do Rio de Janeiro, jogaram para Brasília, criaram uma estrutura da qual a gente não tem acesso. Não tem acesso, um campo gigantesco, enfim, eles se ilharam para a gente não ter acesso a esses caras aqui. Esses caras que vivem do nosso dinheiro, do dinheiro público. Essa galera aqui que ganham altos salários, ganham muito dinheiro mesmo. E essa galera esteve aqui durante muito tempo. A esquerda, enfim, o pessoal do Centrão, essa galera toda aí. E todos eles, né? Inclusive o presidente, que ele era deputado federal, durante todos esses anos ele estava ali, todos os políticos, enfim, estou falando de todos. Qual foi a forma que a gente conseguiu atingir aqui, já que eles tinham se ilhado lá e a gente não tinha acesso a esses caras aqui? Foi a internet, um computadorzinho bem velho, igual aquele computador do Windows 95 com um tubo gigantesco atrás, através da internet, né? A gente conseguiu manifestar a nossa voz aqui, coisa que esses caras não tinham se preparado, né? Eles não sabiam que ia acontecer essa revolução na internet, onde a gente teve voz, a gente conseguiu ter voz aqui. Durante esse mesmo tempo apareceu o presidente, o Bolsonaro aqui, ó, candidato. E a gente colocou nesse cara, deixa eu chegar mais para trás aqui para você ver, a gente colocou nesse cara aqui a confiança nele, porque o discurso dele, ele é, né, na verdade, parecido com o nosso discurso, a revolta que a gente tinha. A gente encontrou um cara que a gente observou que a gente não vamos apoiar esse cara aqui, porque a gente se identifica com o discurso dele. Ele está defendendo as nossas pautas, as nossas revoltas. A gente encontrou um representante que representa as nossas insatisfações. A gente precisa botar esse cara lá, e isso que a gente vai fazer. Então todo o Brasil lutou para botar
esse cara aqui, né? Nessa posição do executivo aqui, ele já estava. E nisso, me levantei, vários canais se levantaram, defendendo essas pautas, porque as pautas são as mesmas que as nossas. E quando você entrou aqui no canal, por exemplo, no meu canal, é porque você identificou em mim, nas minhas falas, aquilo que você queria falar. Nossa, cara, eu lembro desses comentários, foram muitos desses. Caraca, Rox, você fala exatamente aquilo que eu quero falar. Tá eu aqui, ó. Bem feio aqui. Caraca, Rox, você fala exatamente aquilo que eu quero falar, cara. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. A gente vai pegando um vídeo após o outro, um vídeo após o outro, um vídeo após o outro, levando as nossas necessidades para dentro dos vídeos, nos assuntos, e defendendo também esse cara aqui, porque a gente queria que esse cara chegasse no executivo. Então eu defendo esses interesses aqui. E a partir do momento que qualquer cara que estiver aqui estiver defendendo esses interesses, eu vou estar dando todo o meu apoio. Então o que eu estou querendo dizer? Que eu sempre vou estar desse lado aqui, você está entendendo? Eu vou sempre estar defendendo as mesmas coisas que eu defendia lá no início. Sabe o que eu represento? Eu represento a sua voz aí, a sua voz diante desses caras aqui. Já que você não consegue chegar aqui, mesmo que faça manifestação ou o que seja, você não consegue ter acesso aqui, você não tem acesso a esses caras com facilidade, eu tô aqui para representar a sua voz, a sua revolta ou o que seja. Então eu vou falar rapidinho aqui, olhando nos olhos, daqui a pouco eu volto pro papel de novo. Então a minha posição, desde o início, o que eu fiz? Vou fazer um canal aqui, cara, porque tem muitas coisas que me revoltam e eu vou soltar isso. Eu soltei isso no YouTube, algumas pessoas, primeiro no Facebook, algumas pessoas começaram a ver isso, começaram a se identificar com aquilo que eu estou falando, e esse público começou a crescer. Então eu sempre defendi os nossos interesses, eu não sou político. Lembra que tempos atrás aí, eu fiz um vídeo aqui para a gente se manifestar a respeito do lance do autismo, você lembra? E a gente se manifestou e a gente foi lá e falou mesmo, a gente cobrou e foi aprovado, mesmo com a má vontade do governo de ter aprovado aquilo, porque não tinha feito um orçamento em cima daquilo, não tinha se preparado e tal, então houve uma resistência, mas aprovou em cima de muita cobrança. É isso que eu tô fazendo. Aí tem gente que fala, mas você foi defender os interesses do seu filho que é autista. O meu filho não precisa de assistência do governo. Meu filho não precisa de nada do governo. Eu não preciso de nada do governo. A gente consegue, talvez, nossa, não vou conseguir pagar o melhor profissional do país durante todos os dias, mas a gente consegue bons profissionais, consegue investir em estudo da minha esposa. Então a gente não depende dessa política pública, mas muita gente depende. E isso que eu fui defender, os interesses dos outros e não o meu, e a gente conseguiu. Então eu tô aqui para sempre fazer isso, sempre defender o seu interesse. Agora eu vou voltar pro papel para terminar de dizer o que eu quero dizer e daqui a pouco eu volto para cá de novo. Como eu disse, eu sou o cara na internet, né? Que representam aqui, ó, que tô aqui para representar a vontade da população, do povo, ok? Vontade do povo. Você aí, qual é a voz que você tem hoje? Como que você consegue se manifestar? Aqui, ó, no computador. Esse é o único jeito que você tem. Você pega o celular, né, e faz o seu comentário, sua cobrança ali, como eu acabei de falar, aqui resolve. A gente cobrou lá o lance do autismo e deu certo, enfim. É o local que você tem para se manifestar. Só que você vai lá e faz seu post, por exemplo, lá no Facebook. Se você não tiver muitos amigos, vai lá seus 10 likes, né? Alguns comentários no Instagram e tal. Quando você precisa potencializar esse seu discurso que não alcança muita gente, você vai lá e manda mensagem, manda e-mail, manda o que for. Diego, eu vi tal coisa. Diego, eu vi isso aqui, caraca, bota isso aí para frente, vamos falar sobre isso aí. Diego vai lá e fala a respeito disso, para que sua voz seja ouvida. Então eu não sou pago com dinheiro público, eu não recebo verba do governo. Então o que acontece? Aqui a gente tem o governo, aqui a gente tem um grupo de influenciadores na internet, né? Pessoas que... Aqui tem o país, ó. Aqui você. Desse grupo aqui, dos que acabaram se tornando conhecidos defendendo pautas daqui, muitos desses
passaram a defender as pautas daqui. Tô citando nomes, não, quem quiser fazer videozinho, eu não tô nem aí. Enfim, eu tô explicando o meu lado para ver se as pessoas entendem qual é a minha posição. Muitos começaram a defender essas pautas daqui e às vezes esquecendo daqui. A minha posição nunca vai ser aqui, sendo que você tá aqui, você tá entendendo? Minha posição tá aqui, ó. Então, quando esse lado aqui acerta, trabalhando para esse lado aqui, que é você, ele tem todo o meu apoio, você tá entendendo? Todo o meu apoio, estamos aí, é isso mesmo, continua representando aquilo que a gente votou para que você fizesse, é isso, eu concordo. Quando esse lado aqui toma atitudes que não são a favor desse lado aqui que você tá, que eu estou também, porque eu sou eleitor, eu não sou político. Eu faço minhas críticas, não, petista na PGR, não faz isso, não faz isso, isso não é certo, vamos lá. O lance do autismo, cobrei esse cara aqui, ó, aprova, o cidadão precisa, vamos lá. Só que eu venho percebendo que tem algo muito perigoso acontecendo, algo prejudicial. Prejudicial, sabe para quem? Não é só para mim, não. Prejudicial principalmente para você que está do outro lado, que não consegue ter voz, que não consegue fazer com que sua voz chegue lá dentro, lá de Brasília, em locais que você não tem acesso. Você não tem acesso. Se você quiser hoje aí pegar o seu ônibus, avião, que seja, descer lá em Brasília, você acha que você vai ter acesso a todos os lugares ali de dentro? Você vai conseguir falar pessoalmente com o presidente, com os seus filhos ou com qualquer deputado? Ou quando você chegar na porta lá vão dizer que não, está ocupado, não pode te atender ou algo do tipo. Então, para isso que a gente está aqui. Então, algo que é muito perigoso para você, que eu vou colocar na tela para você ver aí agora, que você já deve estar vendo. Isso foi postado na rede social do presidente. E eu já quero antecipar o seguinte: o Bolsonaro não entende de Photoshop, obviamente, ele não mexe com Photoshop, ele não faz essas ilustrações, obviamente que não faz, que tem pessoas ali da assessoria que mexem nas redes sociais dele. O presidente, ele usa relógio Cássio, cara. Então eu não acredito que é um cara que fica sempre em rede social. Tem alguém responsável por isso, não só por ele, mas como todos os outros políticos, cada um tem a sua assessoria. E olha o que está escrito nisso: nova tática comunista, presta atenção: infiltrar militantes em grupos de direita, fingir ser eleitor do Bolsonaro e publicar assuntos que causam polêmica, confundir a mente de eleitores, criar conflitos motivando pessoas a saírem dos grupos. Tudo que eles querem é nos enfraquecer. Aí você faz o quê? Caraca, é isso mesmo, nossa, é verdade, tá cheio de esquerdista lá e tal, não sei o quê. E quando nós aqui, quando eu faço alguma crítica, né, ao governo, porque eu tô do lado do povo, ok? Faço alguma crítica, traidor, tá vendo? Ele tá virando esquerdista, ele tá virando comunista, enfim. A oportunidade que você tem de usar a sua voz, quando você comenta lá e fala, Diego, fala sobre isso, eu vou lá e falo, você tá calando. E você tá vendo esse post, sabe o que vai acontecer se você tocar um negócio desse aqui pra frente? Quando chegar o dia em que você tiver incomodado com alguma coisa, você eleitor, cara, você que tem a vida normal, você que trabalha o dia inteiro e tem o seu Facebook lá com 3.000, 2.000 amigos, 500 amigos ou que seja, que quando comenta qualquer coisa não tem muita voz, não consegue alcançar muita gente, muito menos quem tá lá em Brasília. Sabe o que vai acontecer quando você fizer comentários cobrando? Vão te falar o seguinte: lá, esquerdista infiltrado. Caramba, lá, é aquilo mesmo, é o que eles falaram, essa nova tática comunista. Olha, isso está fazendo só para criar polêmica. Olha só, a sua voz está sendo calada. Você elegeu o novo governo através da internet, você conseguiu derrubar, ou seja, você, nós todos conseguimos tirar a esquerda do poder através da internet, foi a ferramenta que a gente conseguiu, e essa ferramenta não pode ser calada de forma alguma, seja eu, seja você, seja Nando, seja quem for, está entendendo? Seja qualquer canal que for, até quem fala mal de mim na internet não pode ser calado. Essa é a forma que a gente tem de se expressar. Então calar a minha voz, calar a voz de Nando Moura ou voz de quem seja, você está calando a sua oportunidade de falar. Porque você pode estar dando todo o apoio ao governo e ele deve ser apoiado sim quando acerta, sem dúvida, sem dúvida. Eu quero a esquerda longe do país, muito longe do país. Por mim, Partido Comunista, por mim a esquerda devia acabar.
porque eu sei o quanto eles são canalhas, eu sei o quanto foram prejudiciais ao país. Mas quando você cala a nossa voz, quando você faz isso, é a sua voz que está sendo calada. Porque quando você tiver que falar, tiver que se manifestar, não vai ter quem faça. Porque aqueles que você está vendo que são 100% pró-governo, que ao tempo todo defendem o governo, não importa o que aconteça, essas pessoas nunca vão levantar a sua voz aí, com as suas críticas, onde quer que seja. Você não vai ser escutado no futuro, ou talvez no presente, através delas. Então, o meu compromisso aqui é por que lado que o Diego tá? Por do lado do Brasil, cara, desde o início. Eu nunca mudei a minha posição. É normal. O governo acerta? Pô, parabéns, é isso aí mesmo. Foi para isso que eu votei. Eu votei, foi para isso que eu botei a cara para você ser eleito. Quando erra, não é assim, as coisas não são assim. É preciso ter uma autocrítica desde o início. É preciso ter essa autocrítica. Porque isso vai crescendo com o tempo. E daqui a um tempo, na hora que você for olhar, caramba, por que não viu os próprios erros lá atrás? Por que não viu desde o início? Por que não viu desde a base? Então, quando eu estou aqui criticando ou o que seja, eu não estou contra você não, cara, negativo. E nem pensando em ganhar alguma coisa, porque é completamente o contrário. Eu perco quando eu faço isso. Cada crítica que eu faço, eu perco e perco muito, ok? Eu perco inscritos, eu perco visualização, eu perco dinheiro, sabia? Perco dinheiro, eu trabalho no YouTube, o YouTube me paga. E quando eu faço críticas do tipo, eu perco. E muito, você não tem ideia do quanto eu perco. Só que quando eu faço isso, eu defendo os meus princípios, aquilo que eu acredito. E o lado que eu tô é o lado do Brasil, cara. Brasil, país, pessoas. Eu sou um cidadão, eu não sou político, ok? Eu gostaria muito que as pessoas que vêm aqui me cobrar como se eu fosse político eleito, como se eu vivesse do dinheiro público, tivesse a mesma força, a mesma vontade para cobrar aqueles que foram eleitos para trabalhar por eles. Eu queria, só que as pessoas confundiram as coisas. Elas vêm cobrar quem não foi eleito, mas não cobram aqueles que foram. Eu sou um cidadão comum. Isso aqui é um canal de opinião. E eu levo as mensagens aqui, eu falo aquilo do que eu acho que é favorável ao povo brasileiro. Povo mesmo, povo. Porque eu cresci, passei praticamente minha vida inteira sendo pobre, andando de ônibus. Eu sei o que é isso. Da mesma forma que eu morei nos Estados Unidos e sei que é um país desenvolvido. Eu sei o que o americano tem que você não tem. Eu sei o quanto eles são e a gente não é. Eu gostaria que o Brasil virasse Estados Unidos da noite para o dia, mas obviamente que isso não é uma realidade. Nem sei se um dia isso vai ser possível. A gente está trabalhando para isso. Eu sei que o governo está trabalhando para que o Brasil avance. Mas pode ter certeza, eu quero deixar claro para você que todas as vezes que houverem erros eu vou criticar, como eu já faço desde sempre, antes mesmo do governo ter sido eleito. No ano passado a gente não tinha certeza de nada, se de fato o presidente seria eleito ou não. O executivo estava na mão da esquerda, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente estava recebendo ataques, um monte de gente recebendo processo, e Nando Moura, mais um monte recebendo processo, e a gente de fato não sabia qual seria o fim disso. Gente sendo prejudicada em seus trabalhos, sendo na televisão, artistas se manifestando pró-governo e prejudicando seus trabalhos também, gente batalhando mesmo, cara, gente lutando para que esse governo fosse eleito, gente botando a cara sem saber o que ia acontecer, cara. A gente não tinha certeza nenhuma, a gente estava ali lutando para que isso se tornasse verdade. E se tornou verdade. E agora, quando a gente cobra, a mesma coisa que a gente fazia antes, a gente se tornou, lá, os traidores. Lá, o isentão. Lá, sei lá mais o que, arrogante, egocêntrico, ou sei lá mais o que. Só que quando a nossa voz é calada, a sua também é. Quando o presidente vai ao vivo lá no Facebook dele falar para o Brasil inteiro a respeito de um influenciador, né, e chamar o cara de covarde, quem está perdendo não é o Nando Moura não, cara. Quem está perdendo é você, porque quem está tirando, o governo está tirando a credibilidade de um influenciador, um cara que sempre lutou pelo país. Quem está perdendo é você, né, porque a credibilidade dele abaixa, acaba ferindo sim a credibilidade dele, porque foi o presidente que falou, e você acaba perdendo mais um que poderia representar a sua voz em meio a isso tudo, né? Os governos passam, a gente continua aqui, né? Você continua aí, vai continuar trabalhando, enfim, vai continuar na sua correria. Os governos passam, e no próximo governo e no outro, quem é que vai se manifestar, quem é que vai falar? E quando não tiver mais ninguém? E quando a gente não estiver aqui para manifestar aquilo que você tem para dizer? Enfim,
Então eu gostaria que você refletisse nisso, que a gente está aqui, não é, pô, você acha que a gente acorda de manhã falando assim, nossa, cara, deixa eu ver como eu vou bater no governo hoje, hein? Deixa eu ver o que eu vou falar contra o presidente hoje, porque eu tô querendo destruir o país, hein? Eu tô a fim de atrasar o país, eu acordei com a vontade de atrasar o país hoje. Você pode ter certeza que a gente não faz isso. Então quando a gente faz críticas, a gente fala pro seu bem. Espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo.